Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando no nosso culto online. Que você possa sentir a presença do Senhor aí na sua casa, junto com seus familiares, com seus filhos, com a sua família. Que você possa criar aí um ambiente de adoração ao Senhor. Que aquilo que nós estamos sentindo, que já podemos sentir aqui neste lugar, que você possa sentir aí na sua casa também. Eu quero aproveitar e dizer que você pode também estar compartilhando este link do nosso culto para pelo menos 5 de seus amigos ou familiares, para que a palavra do Senhor, para que este momento possa alcançar muitas e muitas pessoas e elas possam ser tocadas por aquilo que o Senhor tem para fazer essa noite. Nós estamos vivendo num momento muito incerto, estamos aqui novamente online, cultuando ao Senhor com este formato e nós podemos glorificar a Deus por isso, pois Ele nos disponibilizou essas ferramentas para que a palavra dEle fosse levada para muitos lugares. Então, vivemos nesse momento de incerteza, mas nós temos pelo menos uma certeza, que o Senhor está no controle de tudo. Eu queria ler aqui com vocês em Isaías, no capítulo 27, onde o Senhor diz para Israel, capítulo 27, no versículo 3, Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Que você tenha essa certeza no seu coração, nada pode te causar dano, porque o Senhor, o mesmo que falou para Israel, Ele está falando para você essa noite. Ele está te guardando, Ele está te vigiando, cuidando de você e da sua família. Creia nisso, que o Senhor está com você nesse momento. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por este momento em que nós estamos aqui, Pai, buscando a Tua face, Senhor Jesus. Estamos juntos, Pai, buscando a Tua presença. Nós podemos sentir, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo nos envolvendo essa noite e que o Senhor possa envolver os Teus filhos, Pai, que estão acompanhando essa transmissão. Deus, a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faria presente. E Tu és real, Pai. A Tua presença é real em nosso meio, Pai. Então, recebe nossa adoração a Ti. Recebe, Senhor, o nosso culto, Pai, a Ti. E nós queremos Te engrandecer por quem Tu és nas nossas vidas. Em nome de Jesus, fala conosco. Fica conosco, é o que nós Te pedimos. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom cantar ao nome dEle. E te desafio, onde você está, a juntos como igreja, mesmo distantes presencialmente, mas unidos em uma só fé, na unidade e no amor de Jesus. Vamos cantar o nome dEle, vamos celebrar ao nome dEle. Aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou, aquele que nos fez dignos, mesmo não merecendo. Ele fez isso por mim e por você. Vamos cantar dizendo que não há nada, que não há melhor Deus como o nosso Deus. Em nome de Jesus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então o Senhor veio, me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Cantemos. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo.
faz de ossos soldados. Só o Senhor pode fazer, aleluia. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Diga pra Ele: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há, não há, Não há nada, não há melhor. nada melhor. Aleluia. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Não há nada, Deus. Nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados. Faz do mar Um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Aleluia, aplauda o nome dele onde você está. O Senhor, Ele é aquele que muda o nosso choro. Ele transforma o nosso pranto em alegria. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não há Deus como o nosso Deus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Vamos cantar a esse Deus. É um Deus que é presente, é um Deus que está aqui, é um Deus que está aí. É um Deus que sabe das dificuldades que nós estamos passando nesse momento tão difícil. Um Deus que sabe dos nossos choros. Um Deus que sabe dos ventos do nosso coração, dos pensamentos que têm nos atrapalhado até mesmo de confiar nele. Vamos cantar em uma só voz, vamos cantar esse nome, vamos chamar por esse nome. Aleluia. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que
Aleluia. Em seu nome os cegos veem. Em seu nome os mortos vivem. Só o nome o nome de Jesus, Nome que traz cura e salvação. cura, Senhor, nosso coração nessa noite, Jesus. Só o nome, Cura, Senhor, os enfermos, ó Pai. o nome Cura, Senhor, os de doentes. Nós cremos nisso, que há poder no Teu nome. Aleluia. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Aleluia, cantemos. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Aleluia. Em seu nome os cegos veem. Em seu nome os mortos vivem. Jesus, nós cremos nesse nome, nome que cura toda dor, nome de Jesus. É o nome que está acima de todos, que está acima de tudo. É o Teu nome, Deus. É o Teu nome, Deus. É o Teu nome, Deus. Se você crê, cante. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Libertar. Clame por esse nome onde você está. Aleluia. Clame pela sua casa. Clame pela sua família. Clame pela sua cidade. Clame pelo Brasil. Oh, nós cremos. Aleluia. Aleluia. Não há nada que o Senhor possa fazer. Não há nada. Ele pode tudo. Ele pode reverter esse quadro. Nós confiamos no nome de Jesus. Aleluia. Clame por Ele. Clame por Ele. Em seu nome
clamamos por ti, Senhor. Ouça o nosso clamor, Jesus. Ouça o nosso clamor, Jesus. Acalma, Senhor, os nossos corações. Espírito Santo Consolador, Espírito que está aqui, que está aí. Oh Jesus, vem estar consolando, Senhor, as famílias que estão em desespero, que estão em dificuldades. Esse tempo tão difícil, ó Pai. Tempo de doença, de pandemia. Tempo de dificuldade, de divisão política também. Senhor, nós fazemos menção do Teu nome, ó Pai. Nós fazemos menção do Teu nome. Nós declaramos, Jesus, que nós estamos, Senhor, debaixo da Tua autoridade, da Tua fidelidade, da Tua justiça, ó Pai. Porque se olharmos, Senhor, para homens, nós vamos ver falhas. Mas se olharmos para Ti, nós vamos ter esperança. Nós vamos ter esperança, Jesus. Nós vamos ter esperança, ó Pai. Que os nossos olhos, Jesus, estejam fitos em Ti, ó Pai. Pois o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está em Ti. Não está nas coisas que nós vemos, não está nas coisas que nós temos, mas está em Ti, Jesus. Espírito Santo, Espírito Consolador, traga paz aos nossos corações, traga paz, Senhor, às nossas mentes. Cura, Senhor, as nossas mentes, em nome de Jesus, ó Pai. Cura, Senhor, os doentes, aqueles que estão no hospital, aqueles que não estão conseguindo respirar. Jesus, há poder no Teu nome, há poder no Teu nome. Nós cremos nisso, há poder no Teu nome. Há poder no Teu nome. Onde você está, chame por esse nome. Ore e clame por esse nome. Creia nesse nome. Creia nesse nome. Oh, nós cremos nesse nome. Aleluia, aleluia, Jesus, nome que está acima. Aleluia, há poder. Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder. Oh, nós cremos. Espírito Santo, toca em nossos corações. Toca, Senhor, nos lares. Toca, Senhor, nas mentes. Vivifica o nosso interior. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, em Seu nome. Em Seu nome. O inferno treme. Nós cremos, nós cremos, nós cremos na Tua provisão, nós cremos na Tua resposta, Jesus. Oh, os coxos andam, aqueles que estão no leito do hospital, levanta, porque há poder no nome de Jesus. Aqueles que estão com dificuldade, há esperança no nome de Jesus. Aleluia. Oh Pai, manda, Senhor, a Tua provisão, e nós cremos na Tua provisão, pois a Tua palavra diz que o Senhor cuida dos pássaros, que o Senhor, ó Pai, veste, Senhor, as ervas do campo. Quem dirá dos Teus filhos? Quem dirá dos Teus filhos? O Senhor cuida dos Teus filhos. O Senhor cuida dos Teus filhos. O Senhor cuida dos Teus filhos. O Senhor cuida dos
aquele que crê no poder de Jesus, aquele que crê no poder do nome de Jesus. Eu sei que você crê, nós aqui cremos, a igreja crê, e a igreja é a voz do Senhor nessa terra, e nós fizemos menção do nome dele nessa noite. Nessa noite teve cura no seu lar, nessa noite teve cura no hospital, nessa noite teve provisão do Senhor. Se você crê, glorifica o nome dele onde você está e aplauda com alegria esse nome que está acima de todo nome. Aleluia, aleluia. Esse é o momento que nós temos para ofertar ao Senhor. Lá em 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nós ofertamos, nós dizimamos porque nós reconhecemos que tudo que nós temos, que tudo que nós recebemos vem do Senhor, e que haja alegria como está escrito, porque Deus ele recebe aquele que dá com alegria. Então dê aquilo que está no seu coração. Entenda que não é por barganha, que não é porque eu vou dar porque o Senhor pode dar mais ainda para mim. Eu vou ofertar porque Ele já me abençoou, eu vou ofertar porque Ele já se entregou por mim. É tudo apontado pela cruz, é tudo olhando para a cruz, é tudo como forma de gratidão a Ele. Nós vamos ofertar com gratidão nesse momento, em nome de Jesus. Que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre.
Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos então aproveitar esse instante, vamos orar pelas nossas ofertas, pelos dízimos, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, abençoar a sua vida. Eu creio que Deus, Ele abre portas, Ele faz milagres, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse momento que passamos, te ofertando, Senhor, mesmo à distância, mas nós fizemos esse ato de louvor, esse ato de gratidão, de amor a Ti. Que o Senhor venha sustentar cada vida, cada família, que não venha faltar o pão na sua mesa, Pai. Nós que estamos vivendo um momento tão difícil, Senhor, onde as portas estão se fechando para muitos comerciantes, contratos que estão sendo quebrados, cancelados, mas eu creio no Deus que nos sustenta, independente da situação em que nós estejamos, porque a Tua provisão, Senhor, ela não depende de circunstância. O Senhor cuida de nós. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, agora, meditar na palavra de Deus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para a nossa vida, nesse momento de crise, de dificuldade, de lockdown, de desespero em alguns lugares. Eu tenho uma palavra de Deus para nós que o servimos. E para você que talvez ainda não conheça esse Senhor, esse Deus, é uma oportunidade que você tem de saber quem Ele é. Ele é um Deus vivo. Vamos ler a palavra do Senhor. Ela se encontra no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 16. Eu quero ler a partir do versículo 7, que diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém? Vamos orar. Senhor, foi lida a Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós queremos Te conhecer, ó Deus, saber quem Tu és, o Deus que está vivo, ó Pai, o Deus que atua na história, o Deus que está conosco. Que o Senhor venha falar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nessa noite, eu quero falar sobre o Deus de Agar. Mas antes de eu falar sobre o Deus de Agar, eu preciso falar quem é Agar. Agar era uma serva pessoal de Sara, esposa de Abraão. Agar era egípcia. Muito provavelmente ela foi presenteada para Sara numa reparação de Faraó. Diz as Escrituras que Abraão, quando houve fome na região em que ele estava, ele desceu ao Egito e levou sua esposa, e temeroso, porque Sara era uma mulher muito bonita, ele disse que ela era sua irmã. Faraó, vendo a beleza de Sara, não se demorou a colocá-la em seu harém. E Deus afligiu o Faraó por conta disso, como proteção ao casamento de Abraão.
e Faraó tentou descobrir, até que ele viu que havia ali um certo relacionamento entre Abraão e Sara. Não eram apenas irmãos, eles eram um casal, eles eram casados. Então, por causa da aflição que o Senhor deu a Faraó, Faraó liberou Sara, devolveu ao seu esposo e reparou aquele dano, né? Entregou muitas riquezas para Abraão, bens, inclusive servos. E eu creio que nesse momento que a serva egípcia ela foi presenteada a Sara como um meio de reparar aquele infortúnio, aquela situação. Então Sara levou consigo a serva egípcia, Agar, e ela habitou ali com Abraão e com Sara. Agar ela tinha uma afinidade com Sara da mesma forma como o servo Eliezer tinha com o seu senhor Abraão. É importante destacar aqui que estamos diante de uma complexidade histórica, né? Uma complexidade cultural, há uma distância entre nós e aquela situação. Muitas vezes nós olhamos a Bíblia, principalmente quando ela trata de assuntos tão polêmicos quanto a servidão, a escravidão, a gente tende a olhar com os nossos olhos de brasileiros, né, que vivemos aí um período muito grande de escravidão, cerca de 400 anos, né, 300, 400 anos de escravidão, uma das escravidões mais terríveis, né, que a gente percebe que até hoje há consequências disso, há sequelas desse período tão terrível da nossa história. E a gente tende a olhar o texto bíblico com esse olhar anacrônico, com essa visão que a gente tem hoje, né? Mas a escravidão nos tempos bíblicos era uma coisa cultural. Existiam algumas maneiras da pessoa ser escravizada. De que forma? Por exemplo, numa guerra, né, vidas eram poupadas e acabavam servindo ao povo que vencera, né? Existia uma escravidão por dívida. Então, quando a pessoa devia algo, ela pagava a sua dívida através do trabalho. Tinha também a servidão, a escravidão, como um meio de você se sustentar, de você sobreviver. A pessoa trocava a sua mão de obra por um lugar para poder dormir, um lugar para poder ficar, por um acolhimento. Existia muito isso, né? Até na leitura aqui do texto, o fato de Sara ter maltratado a sua serva é algo que não correspondia ao cotidiano. Não era algo comum, algo muito assim apreciado, os maus tratos ao servo. Tanto que foi algo assim, pela leitura da Bíblia, pela forma como é descrita, esse maltrato foi algo assim, como uma exceção. Inclusive havia na antiguidade leis, códigos referentes aos escravos, né? Por exemplo, um escravo mais velho ele poderia ser herdeiro, ele poderia alçar essa possibilidade de ser adotado como filho, né? Existem paralelos, não somente na Bíblia, mas existem paralelos em códigos de outras civilizações, de outras nações daquele período, onde haviam leis que protegiam os servos. O servo Eliezer, por exemplo, se Abraão não tivesse um filho, não desse continuidade, provavelmente a herança de Abraão seria dada ao seu servo Eliezer, que era o servo mais velho daquela casa. Então, há uma complexidade ali, e a gente tem que entender esse contexto. Agar, ela era serva, ela era escrava de Sara, mas havia uma estima tão grande que Sara selecionou, escolheu Agar para poder dar andamento a um projeto familiar. O que acontece? Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos, e Deus tinha dado uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação e que Sara lhe daria um filho. Mas Sara não engravidava. Então ela recorreu a uma prática comum daquela época, uma prática cultural, que era dar uma segunda esposa ao seu marido. Quando a esposa não poderia dar filhos, o marido ele tinha uma legalidade de
de ter uma nova esposa para que pudesse dar sequência, para que pudesse dar continuidade à sua família, ao seu legado, para que pudesse gerar um filho. E esse filho dessa segunda esposa, ele seria legalmente filho da esposa principal. Então, Sara, ela não pensou duas vezes antes de tomar essa atitude. O texto, aqui no capítulo 16, ele é claro de mostrar que foi algo que partiu de Sara. E ela alçou a sua serva uma condição extraordinária para aquela época. Agar deixaria de ser uma serva para ter o status de esposa. E o filho que Agar geraria seria herdeiro, seria como se fosse um filho legal de Sara. Então Sara chega para Abraão e diz assim: olha, eis aqui a minha serva, se deite com ela, tenha um filho com ela para que a gente possa perpetuar. E foi isso que aconteceu. Abraão cedeu ali a vontade da sua esposa. Ele se deitou com a Agar, a serva, e a serva concebeu. Ela concebeu uma criança. E com o passar do tempo, Abraão ele começou a tratar a Agar de uma maneira diferente, porque agora ela não é mais apenas uma serva ali, ela tem um status de esposa, estava grávida. E o texto diz que Agar ela se aproveitou dessa situação e ela começou a menosprezar Sara. Ela começou a desprezar a sua senhora. E aquilo foi muito aflitivo para Sara, né? Foi muito aflitivo para Sara. E Sara, então, tira satisfações com Abraão. E ela diz para Abraão: olha, resolve essa situação entre mim e ti. A coisa saiu tão fora do controle que Sara estava culpando a Abraão pela atitude da serva, por causa talvez dos mimos de Abraão, por causa da Abraão talvez tinha exagerado ali em relação à serva, e aquilo foi um desgosto para Sara. Ela pediu para resolver essa situação: eu não quero mais isso, dá um juízo, resolve isso aqui. E Abraão então ele lava as mãos, ele diz assim: olha, a serva é sua e você se resolva com ela. E aí Sara foi fazer do jeito dela. Ela respondeu a um desprezo com humilhação. Então ela começou a humilhar a serva, mandava a serva fazer serviço pesado, fazia com que ela fosse rebaixada daquela situação de esposa. Havia até dentro da lei, dos códigos ali, essa possibilidade, em caso de desprezo à esposa principal, a serva, no caso, ela poderia ser rebaixada à condição anterior, né? Isso é uma forma de humilhar. E o texto diz aqui que Sara humilhava Agar. E Agar não aguentou essa situação, então ela resolveu fugir. E quando ela foge pelo caminho de Sur, ou seja, ela estava voltando em direção ao Egito. Ela foge para de volta ao Egito. No meio do caminho ela para numa fonte para poder se reanimar, para poder se refrescar, para tomar fôlego. E naquele momento Deus se revela para ela. Quem era Agar? Agar era uma serva. Agar era uma mulher comum. Agar não era mais especial do que eu, do que você que está me assistindo, que está me ouvindo. Era uma pessoa tão carente quanto nós. Mas ela ia ter contato com a revelação de Deus. E quem é o Deus de Agar? O Deus de Agar é o Deus de Sara. O Deus de Agar é o Deus de Abraão. O Deus de Agar é o Deus de Isaac. O Deus de Agar é o Deus de Israel. O Deus de Agar é o meu Deus. O Deus de Agar é o seu Deus. O Deus de Agar é o nosso Deus. É o mesmo Deus. O mesmo Deus da senhora é o Deus da serva. O mesmo Deus do Senhor é o Deus do servo. O Deus de Agar é o Deus a qual servimos, no qual acreditamos, no qual nos momentos difíceis depositamos a nossa fé. É o mesmo Deus. E quando eu olho para a situação de Agar,
Quando Deus se revela a ela, Deus se revelou não no melhor momento de vida de Agar, mas num momento difícil. Às vezes nós olhamos a situação que estamos vivendo e dizemos, olha o momento que estamos vivendo, dificuldade, mas é nesta hora que Deus ele começa a se revelar. Não existe melhor momento para Deus se revelar a nós, assim como num momento de angústia, de tribulação, de dificuldade. É nesse momento que ele se revela. Martinho Lutero dizia que há 3 maneiras, né, de se conhecer a Deus: através da palavra de Deus, através da oração e através do sofrimento. O sofrimento ele é uma oportunidade da gente conhecer, de Deus se revelar a nós. Nós conhecemos o Jeová Rafá, o Deus que cura, quando estamos doentes. Nós conhecemos Jeová Jireh, o Deus que provê, quando nós temos necessidade. Nós conhecemos o Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, quando estamos em guerra. Nós conhecemos o nosso Deus, a revelação de Deus, muitas vezes em momentos complicados. E naquele momento de vida de Agar, daquela serva, daquela escrava, em fuga no meio do deserto, em direção ao Egito, naquele momento Deus se revelou a ela. Eu quero falar 3 coisas sobre o Deus de Agar. A primeira coisa, primeira característica do Deus de Agar, é que o Deus de Agar, ele fala. Ele é um Deus que fala. Veja comigo o versículo 7 do capítulo 16, diz assim: e o anjo do Senhor, aqui é uma teofania, é uma manifestação de Deus em forma do anjo do Senhor. Alguns estudiosos dizem que aqui se trata da segunda pessoa da Trindade, seria o próprio Filho se revelando ali, que futuramente se encarnaria como Jesus Cristo. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, o anjo do Senhor fala com ela. O nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. O nosso Deus é um Deus que se comunica conosco. E Deus ele falou com ela de 3 formas. Primeiro ele indagou, ele perguntou a Agar, serva de Sarai, eu sei quem você é. Você é uma escrava. Da onde você vem? E para onde você vai? Deus ele nos conhece, mas ainda assim ele pergunta: o que está acontecendo com você? Da onde você está vindo? Para onde você está indo? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu caminhar? Como é que você acordou hoje? Como é que você vai dormir essa noite? O Senhor está interessado na sua trajetória. Ele está interessado no seu passado. E Ele também está interessado no seu futuro. Ele pergunta de onde você vem e para onde você vai. E Ele pergunta para mim e para você nessa noite. Um Deus que fala, um Deus que pergunta: como é que você está? Da onde você veio? Para onde você vai? Agar então responde: eu estou fugindo. Eu estou fugindo da face de Sarai, minha senhora. Eu não aguento mais ser maltratada. Eu não aguento mais ser humilhada. Eu estou fugindo do problema. Eu estou fugindo dessa situação de humilhação. Eu quero sumir, eu quero escapar, eu quero fugir. E ela está fugindo para o Egito. Eu começo a perguntar a respeito de algumas pessoas que no momento de dificuldade resolvem fugir. No momento de dificuldade resolvem desistir. Alguns querem voltar para o Egito. O que é isso? O que é voltar para o Egito? Dentro da nossa linguagem cristã, voltar para o Egito é desistir da fé, é sair da igreja, é sair da comunhão, é voltar para o mundo. O Egito ele representa um mundo terrível. E a Agar ela queria voltar para o mundo, voltar para o Egito, por conta desse problema de relacionamento, dessa situação de opressão. Ela queria voltar.
Quantas pessoas que estão sendo oprimidas por algumas situações, seja de cunho relacional, seja por problemas econômicos, seja o problema qual for, e acha que a melhor decisão é fugir. Acha que a melhor decisão é escapar, é fugir, é desistir da fé, é não ver ninguém, é sair da igreja, é desistir da fé. Mas o anjo do Senhor, ele não apenas indaga, ele não apenas pergunta. O nosso Deus que fala, ele não apenas pergunta, mas ele dá uma orientação. E a orientação do Senhor para Agar: volta, se submete, se humilha, enfrente o seu problema, não fuja, não tente escapar, enfrente, vence, passe por situações. Às vezes é desagradável, é difícil, é uma situação que mexe com o nosso brio, com o nosso orgulho próprio, muitas vezes com a nossa dignidade. Mas a orientação do Senhor para Agar disse: vai, volta, volta. Aleluia. Às vezes nós não entendemos o direcionamento de Deus. Como assim? Ele quer que eu me submeta a um ambiente de opressão. Ele quer que eu me submeta a um ambiente de humilhação. O que Deus está querendo? Que orientação é essa? Eu não consigo entender esse tipo de orientação. Irmãos, Deus tem um plano que é maior do que a gente possa imaginar. O plano de Deus está acima das nossas contradições. Nós não entendemos agora, mas nós vamos entender depois. Porque o Senhor pede que nós nos submetamos a uma situação tão difícil. Quando o mais razoável, aquilo que traz alívio para a nossa alma é simplesmente fugir, é simplesmente escapar. Porque Ele quer que eu enfrente essa situação. O Deus que fala é um Deus que pergunta, é um Deus que indaga, é um Deus que orienta, mas é um Deus que faz promessas. Aleluia. E Ele fez uma promessa para Agar. Não importa a orientação, não é difícil a orientação, não é complicado se submeter à orientação de Deus, porque há uma promessa. E eu vejo algumas pessoas e muitas vezes eu me encontro em situações assim que eu quero a promessa de Deus, mas eu não quero seguir a orientação de Deus. Quantas pessoas querem falar para Deus o seu problema? Quantas pessoas falam para Deus: olha, Senhor, olha o meu problema. Quantas pessoas vão até o pastor e falam do seu problema? Aí o pastor passa uma orientação para a pessoa e ela não se submete à orientação, mas ela quer a promessa. Irmãos, não há promessa sem sujeição à orientação do Senhor. É toda a palavra. Temos que levar em conta toda a palavra daquele que fala. Se ele pergunta, responde. Se ele orienta, obedeça. Se ele faz promessa, creia. Creia nas promessas do Senhor. O Senhor tinha uma promessa para Agar. Olha o que ele diz ali no versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. O nível, olha que coisa, irmãos. O nível da promessa para Agar é o mesmo, aleluia, da promessa de Abraão. A mesma promessa que Deus dá a Abraão, Deus dá a Agar. Porque o Deus de Agar é o Deus de Abraão. Aleluia. É lógico que Deus tem um plano específico com Abraão. Ele tinha um plano específico com a semente de Sara. Ele tinha um plano específico para o povo dele de Israel. Mas Deus tem planos conosco. Eu não sou israelita, eu sou brasileiro, mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou, porque Deus tem plano para cada um de nós. Ele não faz acepção de pessoas. Ele promete e cumpre na vida daquele que Ele quiser prometer, daquele que Ele quiser fazer. Aleluia. Talvez você diga: eu sou um escravo, eu não sou de família nobre, eu não sei nem quem são os meus pais.
eu nasci numa condição de escravidão, eu nasci numa condição de inferioridade social, mas Deus, ele não se importa com isso. A promessa para o Senhor é a mesma promessa para a escrava. E Ele fez promessas. Então vamos obedecer à orientação do Deus que fala. Aleluia. Ele pergunta: como é que você está hoje? Aleluia. Ele pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? Ele dá uma orientação: volta. Volta para Jesus, meu irmão. Volta para a igreja. Ah, pastor, mas a igreja está fechada. Não importa. Volta para Deus. Aí onde você está, dobre o seu joelho, o Senhor te ouve. Onde você está, a igreja pode estar com a porta fechada, mas o coração de Deus está aberto. Aleluia. Volta. Ele tem promessa para cumprir na sua vida. Ele tem grandes promessas para as nossas vidas. Mas o Deus de Agar, ele não apenas fala. O Deus de Agar, ele vê. Aleluia. O nosso Deus vê. Olha o que está escrito no versículo 13, do mesmo capítulo, versículo 13 ao 14, diz assim: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista. Tu és Deus da vista, porque eu disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço do encontro, de Laai Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Ela pôs o nome daquele poço de aquele que vive e me vê. Aleluia. Ela diz: porventura eu não vi aquele que me vê. Eu quero dizer algo para você. O nosso Deus, ele vê. O Deus de Agar vê. O Deus que enxerga além das contradições humanas. Eu olho para esse texto e eu vejo Deus olhando tudo o que se passava na casa, na tenda de Abraão, aquela confusão toda, entre serva, entre senhora, Abraão no meio daquela confusão. E eu olho a cena e vejo Deus contemplando aquilo. E talvez uma visão macro ali, numa visão por cima, Deus, ele vê de madrugada Agar fugindo de casa, mas Deus está de olho nela. Deus está vendo a sua situação. Deus está enxergando a sua vida, porque Ele é o Deus que vê, e Ele enxerga além das contradições humanas. Ele enxerga além, Ele enxerga o futuro. Ele olhou para Agar, não viu uma escrava, ele viu a mãe de uma grande nação, a mãe dos árabes. Aleluia. O filho de Agar, Ismael, é o ancestral dos árabes. O Senhor viu um grande povo quando olhou para ela. Ele vê além das nossas contradições. Nós enxergamos os nossos problemas, nós enxergamos aquilo que está diante de nós, mas Deus, ele enxerga aquilo que está à frente, ele enxerga aquilo que está acima, ele enxerga aquilo que está oculto. Aleluia. O Deus que intervém, ele está olhando, e o olhar de Deus significa que ele vai intervir. Ele vê a mulher correndo, desesperada, em direção ao Egito, e o que ele faz? Ele intervém. Eu não sei se você é mãe, se você é pai, mas se você vir o seu filho correndo e você está vendo que ele está indo para longe demais, você está observando, você está vendo, a sua atitude até natural é ir até a criança e intervir. Se você está vendo que ele está em direção a uma avenida movimentada, escapou e saiu correndo, e você vai atrás e intervém. É assim Deus, quando Ele vê que a gente está indo longe demais. Porque Sur é a fronteira com o Egito. Ela estava no caminho da fronteira, estava perto da fronteira, perto do limite. Eu quero dizer que há um limite. E Deus vê esse limite, e se a gente se aproxima desse limite, Ele vai intervir. Ele sabe qual é o limite. Ele sabe qual é o seu limite. Talvez você está dizendo assim: olha, eu não aguento mais, eu já cheguei no meu limite. E se você chegou no seu limite, saiba que Deus vai intervir, porque Ele não deixa ultrapassar o limite. Ele tem uma medida, e quando atingir a medida, Ele intervém.
Aleluia. A palavra do Senhor diz que não veio tentação senão humana, porque junto com a tentação também vem o escape. E Ele nos prova de uma maneira que a gente pode suportar a provação. Quando você disser assim, eu não estou aguentando, é porque está chegando no fim a sua provação. Deus vai intervir. O Deus que vê é o Deus que intervém e é o Deus que é percebido. Agar percebeu quem era Deus. Houve uma troca de olhares. Talvez a gente olhe as circunstâncias e não vê Deus. Ou a gente acha que Deus não está ali. A gente acha que Deus está longe, que Deus está escondido, que Deus nos desamparou. Mas Deus está aqui. Deus está aí. Ele está te observando. Observe os sinais. Olhe os sinais. Ela percebeu que aquela pessoa que falava com ela não era um homem comum, não era um anjo comum, era o próprio Deus que estava falando com ela. E ela clamou, chamou ao Senhor e disse: o Senhor é aquele que me vê. Eu vi aquele que me viu. Eu vi aquele que me vê. Porque não basta saber que Deus me vê, que Deus te vê. Eu preciso olhar de volta. Eu preciso vê-lo também. Eu preciso ver o agir de Deus. Fé é isso. Fé é isso. É ver o invisível. Fé é isso. É tocar o intangível. Fé é isso. Com os olhos da fé, veja o Senhor agindo na sua vida. Com os olhos da fé, veja o Senhor trazendo solução para o seu problema. Com os olhos da fé, enxergue aquele que te vê. Aleluia. Em último lugar, o Deus de Agar, que é um Deus que fala, que é um Deus que vê, é um Deus que ouve. Vamos voltar para o versículo 11. E aqui eu encerro. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, você já concebeu, já está grávida, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele ouviu a aflição. Havia um gemido que foi percebido por Deus, porque Ele ouviu. E você vai pôr o nome, ou o menino terá o nome de Ismael, Deus que ouve. O nosso Deus é um Deus que ouve. Ismael significa Deus que ouve. Ele ouve a aflição. A aflição, ela não é vocal. A aflição, ela não emite uma vocalização percebida. A aflição, ela emite uma vocalização gutural. É murmúrio. É lamento. É choro. É ai. É expressão de dor. Aleluia. Deus, Ele decodifica a linguagem da aflição. Às vezes você clama ao Senhor, não tem nem palavra, é só gemido, é só choro, é só dor. E você diz, ai, e Ele está interpretando. Ele está ouvindo a aflição. Ele ouviu a aflição de Agar. Agar voltou para a tenda de Abraão, se submeteu a Sara, concebeu, deu à luz a Ismael. Nasceu um menino. Pouco tempo depois, Sara engravida e tem o filho da promessa, da sua promessa, o filho que ela põe o nome de Isaac, que significa sorriso. E Isaac desmama. Então Abraão resolve fazer uma festa. Está lá brincando com Isaac, Ismael, uma criança maiorzinha, um menino maior, brincando com o seu irmão pequeno. Sara olhou aquilo e viu um tipo de malícia. Ela olhou aquela situação e viu um deboche
de Ismael. E ela chega para Abraão e diz assim: olha, eu não quero que o meu filho Isaque reparta a herança com esse bastardo, com o filho dessa escrava. Manda ele embora. Manda ele embora. Aquilo cortou o coração de Abraão. Mas o Deus de Agar, olha que coisa. O Deus de Agar, que vê, que fala, que ouve, falou para Abraão: faz isso. Respeita a vontade da sua mulher. Despeça Agar, porque eu estou cuidando deles. Eu tenho uma promessa. Pela madrugada, Abraão então, com uma bolsa com pães, um odre com água, dá um abraço no seu filho, despede a serva Agar e ela vai errante pelo deserto. Ela não está mais fugindo agora. Ela foi expulsa de casa. Ela não está mais seguindo a sua vontade de desistir. Ela está seguindo a vontade de Deus. E às vezes eu me pergunto, por que eu estou na mesma situação? Por que eu estou na mesma situação que eu estava, se agora estou fazendo a vontade de Deus? Por que eu estou no mesmo deserto, se eu estou fazendo a vontade de Deus? Tem gente que está no deserto porque está fugindo. Mas tem gente que está no deserto porque está seguindo o caminho que Deus trilhou para ele. Aí a água acaba no meio do deserto. A água acabou. Agar, em desespero, pega o seu filho Ismael e deixa ele debaixo de umas árvores, de alguns arbustos, e se distancia, porque dizia ela consigo: eu não quero ver meu filho morrer. E naquele momento o menino chora. Ele começa a chorar. E Sara ali começa a clamar, a chorar. E o anjo do Senhor aparece de novo. E ele diz: aleluia, o choro do menino foi ouvido. O choro do menino foi ouvido. Agora o nome Ismael faz jus. Faz mais sentido ainda, porque agora Deus está ouvindo o choro do menino. Primeiro ele ouviu a aflição da mãe, agora ele ouve o choro do menino. O Deus que ouve. E o anjo fala para Agar: abre os seus olhos. E quando ela olha, ela vê um poço. Ela vê uma fonte. A água para o seu filho. Porque Deus tem uma promessa. Aleluia. E ali o menino viveu naquele lugar, cresceu, se tornou forte, conforme a promessa do Senhor. Se tornou pai de grandes príncipes. E a promessa de Deus foi cumprida na vida dela. Para concluir, eu quero dizer para você nessa noite: o Deus de Agar é o seu Deus. Ele fala com você. Eu creio que Ele está falando nessa noite. Eu creio que Ele falou com você. Ele fala, Ele vê, Ele está vendo a sua situação. E Ele ouve. Ele está ouvindo a sua aflição. E Ele está ouvindo o choro que sai da sua casa. Ele está ouvindo o choro da criança. Ele está ouvindo o choro do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, da sua filha. Ele ouve o choro. Creia nisso. O nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que está vivo. Quero aproveitar esse instante, eu quero orar. Vamos orar. Entregue os seus problemas para o Senhor. Ele já está vendo. Ele já está falando. Agora Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a sua voz. Ore aí na sua casa. Clame pela sua família. Em nome de Jesus, vamos orar.
Senhor, foi lida a Tua palavra, foi explanada a Tua palavra. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Agar. Tu és o nosso Deus. Para cada família aqui que está assistindo, para cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, em nome de Jesus, intervém, ó Pai, porque Tu és o Deus que está vendo todas as coisas. Há muitos pedidos de oração, há uma aflição na alma, há uma preocupação com aquilo que estamos vivendo, Senhor. Mas nós não estamos clamando a um Deus morto, mas a um Deus que está vivo e vê, a um Deus que fala, a um Deus que ouve. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro agradecendo a Ti, porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus que se apresenta até nós, é um Deus que se manifesta muitas vezes nos momentos em que nos sentimos sozinhos. É ali que o Senhor se manifesta, e nós não estamos sós, porque o Senhor está conosco. Não importa se estamos no deserto, o Senhor está ali conosco, Pai. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa transmissão, por tudo aquilo que foi realizado. Não deixe de compartilhar o link desse culto. Vai estar gravado no nosso banco de dados. Mande para alguém que precisa ouvir essa palavra, saber que o Deus dela está vivo, que o Deus dela fala, ouve e vê. Tá bom? Próxima semana teremos mais, nós vamos fazer uma outra transmissão. Que o Senhor possa cuidar da sua família, da sua casa. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Vamos agradecer. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que passamos, Te louvando, pregando a Tua palavra, engrandecendo o Teu nome, Senhor. Que nós possamos ter uma semana abençoada. Que o Senhor possa ser conosco, Pai. Que o Senhor venha falar a muitos corações durante essa semana, Pai. Nos conserve debaixo da Tua graça. Somos dependentes de Ti. Não dependemos, ó Pai, do homem, não dependemos do governo apenas, dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Despertarei meu coração, Ele me amou, me deu seu perdão. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Eu só da cruz me orgulharei, ao Salvador me entregarei. Nenhum temor impedirá, a morte não, mas vencerá. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Deus, tudo é pra Tua glória.